Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Como foi sua semana? Estamos chegando a mais um fim de semana. Estamos aqui para dividirmos uma porção da Palavra de Deus e quero te convidar nesta noite para participar conosco. Divulgue, chame seus amigos para participar da nossa live. Que Deus te abençoe, fortaleça seu espírito e renove a sua alma e que possa alegrar seu coração neste dia. Vamos orar a Deus, clamar a Deus para que Ele venha estar conosco, manifestar a sua bondade, a sua graça para conosco e sustentar as nossas vidas. Se você puder aí onde você está, fechar os seus olhos e bem dizer o nome do Senhor, agradecer por essa semana que Ele nos deu. E logo em seguida nós vamos ouvir um louvor do nosso amigo Kena, lá da IMUV de Vera Cruz, Igreja Missionária Unida de Vera Cruz, composição dele, que Deus deu a ele nesse momento que estamos vivendo, de pandemia, de angústia, de tristeza. Então vamos orar. Feche seus olhos, peça a Deus para abençoar a sua casa, a sua família, para curar os que estão enfermos, para nos ajudar nesse momento tão difícil que estamos passando. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. O Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Queremos, Deus, nos colocarmos neste momento na Tua presença e pedir que o Senhor venha nos fortalecer a nossa alma nesse momento tão crítico que estamos vivendo em nosso país. Não só no nosso país, Senhor, mas no mundo inteiro. E que o Senhor venha se apiedar de nós, ter misericórdia de nossa alma, do nosso espírito, e fortalecer-nos, Deus. Curar os que estão enfermos, visitar aqueles que estão, Senhor, num leito de um hospital, e que eles possam ser, querido Deus, transformados pelo poder da Tua palavra e serem curados. Aqueles, Deus, que estão numa fila aguardando internamento, a internação de um leito, de UTI, que o Senhor abra portas, Deus. O Senhor libere com cura os que estão internados e abençoe o governo, Senhor, que eles possam também providenciar leitos para aqueles que estão passando por dificuldades. Venha abençoar o nosso coração e venha fortalecer a nossa alma e tenha compaixão de nós e nos dá a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir um louvor. Não, vamos deixar para o final o louvor do nosso irmão Kena. É um irmão que Deus tem abençoado, que acabou de entrar agora na nossa live. Irmão Kena, um abraço, que Deus te abençoe, Joel, e a todos aqueles que estão conosco, que estão online, que Deus vos fortaleça e dê ânimo. Então nós vamos dar continuidade à palavra que nós trouxemos na mensagem anterior, falando a forma como Deus é visto no Gênesis. O louvor está no ponto já. Me disseram aqui os nossos assistentes que o louvor está no ponto. Então nós vamos ouvir aqui o louvor do nosso irmão Kena. Um abraço, meu irmão Kena. Parece não ter fim, pensando em desistir. Parece não ter fim, pensando em desistir. As lutas e os problemas são demais. Tem sido demais mesmo nesses últimos tempos, né? O tempo parou. Tudo parece ser em vão. O Senhor se esqueceu de mim. Temos essa impressão, né, queridos, que o Senhor esqueceu da gente. Mas lá no íntimo, Deus me falou que o tempo é chegado. Eu te levantarei.
Todas promessas que eu fiz pra ti, eu não me esqueci, eu não me esqueci. A aliança que tenho contigo, eu não desisti, eu não desisti. Todas promessas que eu fiz pra ti, eu não me esqueci, Aleluia. não me esqueci. A aliança que tenho contigo, eu não desisti, eu não desisti. Deus não esqueceu de você, meu querido. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Deus é bom o tempo todo. Receba o que Deus tem para ti. Confie na sua palavra, na sua bondade, na sua misericórdia. Receba aí a presença de Deus sobre a sua vida, a misericórdia de Deus. Eu tenho pra ti, receba, receba. O que eu tenho pra ti, receba, receba. Receba aí a presença de Deus na sua casa, na sua vida. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como nós ministramos semana passada, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus que criou os céus e a terra criou você, e Ele não se esqueceu de você. O último versículo do capítulo 1, versículo 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde, de manhã, o dia sexto. Nesse dia, Deus nos fez. Deus fez você, Deus fez Adão, Deus fez Eva, e de lá nós passamos a existir. Deus não se esqueceu de você. E é um prazer muito grande ter aqui Mauro conosco. Mauro, um grande abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe. Mauro está lá no Rio de Janeiro, participando da nossa live. Um grande abraço. Temos muitas histórias, né, Mauro? Convivemos muito tempo juntos aí na igreja de Santo Cristo. E depois outros momentos lá no Caju. Grande abraço para você, sua esposa, toda a sua família. Também Nayara. Nayara, que Deus te abençoe. Adalto, meu amigão. Que Deus te fortaleça. Gabriel, um grande abraço. Um abraço para o seu pai aí. Que Deus os abençoe grandemente, seu Gabriel Móveis. Jânio, que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus fortaleça a sua alma. Abençoe aí vocês na condução do programa Ondas na Adoração. E para lembrar, amanhã temos o programa Ondas na Adoração. Queridos, dando continuidade à palavra que nós falamos, a forma como Deus é visto no livro de Gênesis. Nós falamos 10 fórmulas como Deus é visto no Gênesis. Nós terminamos que Deus, Ele é o Deus que se lembra. Deus se lembra e nunca esqueceu de você. E hoje nós vamos iniciar em Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 17, que diz: Ele é o Deus da aliança. Olha que coisa linda.
Gênesis capítulo 9, versículo 1, que diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Olha só, é uma promessa de Deus. E todas as vezes que o arco-íris aparece no céu, é uma lembrança de que Deus fez e está honrando a aliança conosco. Aliás, Deus nunca deixou de honrar a aliança que Ele fez conosco. Nós é que precisamos lembrar que precisamos ter uma aliança com Deus. Nondas, meu querido, um grande abraço. Anderson, meu amigo, um abraço aí, Vanessa, nos meninos aí, Gabriel e Bia. Que Deus abençoe vocês. Edson, um grande abraço. Técio, meu querido, que Deus te abençoe. A 12ª forma, como Deus é visto, está em Gênesis capítulo 10. Ele é o Deus da geração dos homens. Ali nós temos Deus descrevendo a genealogia, onde fala da genealogia de Noé, Sem, Cão e Jafé, e descrevendo como foi povoado os continentes. E na 13ª forma, como Deus é visto, nós vamos ver em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Ele é o Deus que confunde os homens. Olha que coisa interessante. No capítulo 10, ele direciona e mostra a geração dos homens. No capítulo 11, esses homens querem agora construir uma torre para querer mostrar que é tão poderoso quanto Deus, querendo fazer a mesma coisa que Satanás fez, tentar usurpar Deus. Eles queriam construir uma torre para serem notados e chegarem, dizerem-se tão poderosos quanto Deus. E aí, meu querido, bota uma coisinha na sua cabeça. Se você achar que pode enfrentar ou confrontar Deus, você será confundido. Mas se você se humilhar, Deus vai te exaltar. A 14ª forma como Deus é visto no Gênesis é Gênesis 12, 1. Ele é o Deus que chama o homem. Ele é o Deus que quer te chamar, quer trazer para perto dele. E ali ele começa, no capítulo 12, de versículo 1, ele começa a história da criação da nação de Israel, da qual nasceria o nosso Salvador Jesus Cristo. E ele diz: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui nos faz pensar que Deus está te chamando de um mundo perdido, de um mundo condenado, para uma terra que Ele vai te mostrar. João 14, 1 diz o seguinte: que Jesus foi preparar lugar para nós na eternidade. Que Jesus foi preparar um lugar para que possamos viver a vida eterna com Ele. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela, e agora Ele vai preparar um lugar para nós na eternidade. Núbia, um grande abraço, que Deus te abençoe, receba o nosso carinho. Ana Paula, em Gênesis capítulo 13, é a 15ª forma como Deus é apresentado em Gênesis, aonde ele traz um chamamento. Está aqui em Gênesis capítulo 15, aliás, a 15ª forma. Ele diz: ele é o Deus que transmite possessão ao homem. Ali ele divide ali a terra e começa a dar possessão para o homem. Ele é o Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos. A 16ª fórmula: ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Deus El Elyon. Ele é o Deus que está sempre presente em nossas vidas. E Ele que nos formou, nos criou. E agora Ele diz para você: olha, eu sou o Deus Altíssimo. O Deus que posso fazer todas as coisas na sua vida.
o Deus que pode mudar a sua história, o Deus que pode transformar o seu caminho e te dar esperança. Aí nós temos a 17ª forma como Deus é descrito. Ele é o escudo de Abraão, aonde Deus diz: eu sou o escudo, o teu escudo. Deus tira Abraão de uma terra, Deus tira Abraão da sua cidade e chama ele para levar ele a uma terra desconhecida, mas não deixa ele sozinho. Ele é o Deus do escudo de Abraão. Olha que coisa linda, em Gênesis 15:1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus está dizendo para você, meu irmão, meu amigo, que Ele é o seu escudo. Que ainda que o inimigo se levante contra a sua vida, Ele é contigo. E Ele vai te proteger de todas as setas malignas, de todos os dardos inflamados do inimigo. A 18ª forma como Deus é visto no livro de Gênesis se encontra em Gênesis 16:13. Ele é o Deus que vê. Isso quer dizer que Deus está vendo a sua aflição. Wilker, um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Este foi o nome que ele deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: terei eu visto aquele que me vê? Ou seja, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é aquele Deus que vê. Fique tranquilo. Não se desespere, porque aí aonde você está, Deus está te vendo. O Salmo 139, ele diz o seguinte: que a luz e as trevas são para Deus a mesma coisa. Ainda que você pense que está falido, que está tudo perdido, que não tem mais esperança, Deus está te vendo. Deus está cuidando da sua vida. A 19ª forma como Deus é visto em Gênesis, está no capítulo 17, versículo 1. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Sabe, queridos, Deus te ama. Deus me ama. Deus ama Abraão. E um dia Deus fez uma promessa a Abraão. E Abraão falhou. Errou. E Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Ele tinha 86 anos quando ele confiou nos métodos humanos para prover uma geração para sua família. Quando Deus disse que ia dar ele um filho, e Agar ainda era estéril, e ele providenciou um meio de gerar um filho pela sua serva. E ele desobedeceu a Deus e providenciou o mecanismo. E ele tinha 86 anos, e agora ele tinha 99, Deus chama ele na conversa, diz: anda em minha presença e ser perfeito, ou seja, íntegro. Não importa se está demorando a tua promessa. Não importa se está demorando o teu milagre. Simplesmente confia nas promessas de Deus. A 20ª forma como Deus é apresentado está em Gênesis 18, 25. Ele é o juiz de toda a terra. Olha só o que diz o versículo de Gênesis 18, 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti, não agirá com justiça o juízo de toda a terra? Abraão agora estava orando, intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra, que ia ser destruída. E Deus
Parou onde Abraão estava, na tenda dele, e disse: não esconderei do meu amigo Abraão o que vou fazer. Olha só, Abraão, o amigo de Deus. E Abraão começou a interceder. E Deus disse: longe de mim seja eu de praticar a injustiça, de matar o justo com o ímpio. E de repente, ele poupou a vida de Ló e de toda a sua família, porque foram os únicos achados justos naquela cidade. E em Gênesis 18, de 1 a 8, ele é o Deus que se hospeda na casa do amigo. Você é amigo de Deus? Precisamos trabalhar para sermos amigos de Deus. Um abraço, Adriana, Dica, Mônica, que Deus abençoe vocês. Deus quer fazer de vocês amigos dele. Permita Deus ser seus amigos. Abraão tinha um relacionamento com Deus que ele foi chamado amigo de Deus. Olha só o que diz o texto. E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, em pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu enquanto comiam. Ele ficou perto dele, debaixo da árvore. Ou seja, Deus quer ser seu amigo e estar na sua casa. A 22ª forma está em Gênesis, capítulo 19, versículo 13 ao 24. Ele é o Deus da graça e do juízo. Quando passeamos no livro de Gênesis, nós passeamos no livro dos relatos da história de Deus e do que vai acontecer. Nós vivemos hoje de um Deus gracioso, mas viveremos em breve um Deus que é juízo. Onde a palavra de Deus, lá no primeiro capítulo de Apocalipse, nós vamos ver a figura de Jesus, diz como cabelo branco como a neve. Fala de juízo, fala daquele que vai julgar todas as coisas. E tem os seus pés como latão reluzente. E os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos daquele que tudo vê. Olha o que diz o versículo 13 de Gênesis 19. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Mas quando Abraão intercedeu, a graça começou a agir. E a família de Ló, aqueles que creram e obedeceram, foram salvos. Porque nesse momento ali da destruição de Sodoma e Gomorra, não basta somente crer. Não basta somente sair crendo, mas tem que obedecer. O juízo condenou os habitantes que não creram. O juízo salvou Ló e as filhas e a mulher que creram. Mas logo em seguida veio a desobediência da mulher de Ló. E ao olhar para trás, ela virou uma estátua de sal, diz a palavra de Deus. Então eu preciso crer e obedecer, para que a graça de Deus flua sobre nossas vidas. Nila, Gilcélia, Vavá, Maiocina,
Lordiene, Ivana, que Deus abençoe a vida de vocês. E que a graça de Deus possa ser derramada sobre a vida de vocês. No 23ª forma como Deus é visto em Gênesis, nós temos que Ele é o Deus que fere e cura. Ele faz a ferida e Ele mesmo a sarará. Em Gênesis, capítulo 20, versículo 17 e 18, diz o seguinte: a seguir, Abrão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus permitiu que Abimeleque ficasse enfermo e a sua casa, e foi o mesmo que curou. Deus pode até permitir que enfermidades, que problemas e dificuldades entrem na sua casa, mas Ele é o Deus que leva a solução e a resposta. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1, Ele é o Deus que cumpre a promessa. Ele prometeu a Sara que ela teria um filho. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. A 25ª forma está em Gênesis 22, 1. Ele é o Deus que prova a quem ama. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Abraão tinha 113 anos, mais ou menos, nesta época. E de repente, Deus tinha dado para um filho da promessa, e agora Deus prova Abraão e disse: Abraão, eu quero o seu filho. Eu quero que você me ofereça o seu filho como sacrifício. Abraão não pensou duas vezes em obedecer. Abraão foi obediente para cumprir o que Deus tinha pedido. Por isso, Deus pode estar te provando nesse momento. Talvez as dificuldades que você está passando, o desemprego, a enfermidade que pode ter assolado a sua vida, pode ser uma aprovação de Deus, sim, para lapidar você, para fortalecer você, para te animar, para te dar vida, para te dar graça, para forjar o seu caráter e para extrair o suprassumo da sua vida e mostrar quão grande Deus pode ser na sua vida. Porque em Gênesis 22, 14, no mesmo capítulo, Ele é o Deus que provê. Ele é o Yahvé Jireh. Ele é o Deus que tudo provê em nossas vidas. Olha que texto lindo. Olha que coisa maravilhosa Deus dizendo para Abraão. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho Isaque, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faças tais, porque agora eu sei que temes a Deus. Deus levou Abraão ao limite dele, o último limite. Eu creio que a alma de Abraão chorou quando aquele menino, Isaque, um adolescente, disse para o pai: pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. E Abraão respondeu para o filho: Deus proverá. E quando ele estava pronto para sacrificar Isaque, apareceu um cordeiro preso numa árvore. E ali ele foi substituído por Isaque. Você e eu estávamos preparados para sermos imolados por causa do nosso pecado. Mas Deus enviou Jesus, sem pecado algum, sem defeito nenhum, o Cordeiro imaculado, perfeito, para morrer no meu e no seu lugar. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que está provendo agora a sua vida. E a 27ª forma,
Gênesis 24, 40 ao 51. Ele é o Deus provedor da noiva. Esse capítulo é interessante. Capítulo 24 fala que Abraão manda o seu servo, Eliezer, ir na sua terra e buscar uma esposa para o seu filho. Isso nos fala que o Espírito Santo está preparando a sua igreja para o encontro com Jesus nas nuvens. E quando Eliezer foi, e ele preparou Rebeca, encontrou Rebeca, da família de Abraão, preparou ela, adornou ela com joias, e trouxe para se encontrar com Isaac. Sara tinha morrido há pouco tempo, sua mãe, e agora ele se encontra com ela fora da tenda. Isso traz uma tipologia também muito grande o que vai acontecer com a igreja. O Espírito Santo hoje está adornando a igreja com joias, com pedras preciosas, está tirando o que não presta, nos purificando, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Rebeca se encontrou com Isaac fora da tenda. Nós nos encontraremos com Jesus fora do lugar santo dos santos, que será nas nuvens, e dali partiremos para o encontro eterno com Jesus. Você está preparado para isso? Você já teve esse encontro com Jesus? Você já reconheceu Jesus como seu Salvador? O noivo é o Jesus, é o nosso Senhor. O Espírito Santo é aquele que está lapidando e preparando esta noiva. Está vestindo ela, está adornando ela para se encontrar com o noivo. Mas ela tem que estar pura, santa, imaculada. Pastor Nery, meu amigo, um grande abraço, que Deus te abençoe. Pastor Paulo, receba o nosso carinho. A 28ª forma, como Deus é visto no livro de Gênesis, está no capítulo 25, versículo 23. Ele é o Deus que amou Jacó e aborreceu Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Mas Deus já sabia da direção que eles iam tomar. A 29ª forma, como Deus é visto no livro de Gênesis, está em Gênesis 26, 12 e 13. Ele é o Deus que enriquece. Olha o que diz: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Foi Deus quem dirigiu Isaac e o enriqueceu. Se você quer ser rico, não rico financeiramente, porque este não é o nosso alvo, nosso objetivo aqui, mas simplesmente para te enriquecer de saúde, de paz, de alegria, de esperança, das misericórdias. O mundo tem sede, tem falta de paz hoje. Mas Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Paz não é ausência de guerra, mas paz é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aline, que Deus te abençoe. Clévia, Solange, é um prazer tê-los vocês conosco aqui. Kena. Lucélia, que Deus vos abençoe. E a 30ª, nós encontramos em Gênesis capítulo 28, versículo 16 e 17. Ele é o Deus de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Bet, no hebraico, quer dizer casa. El quer dizer Deus. Ele é o Deus de Betel.
Ele quer ser o seu Deus. Ele quer tornar você o templo de habitação da sua presença. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Luciane Ferreira. Jacó, quando teve esse encontro com Deus, ele disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Que Deus, meu querido, possa te abençoar, possa te fortalecer, possa te animar, possa te dar vida. Uma Luciane Ferreira, um grande abraço. Que Deus te dê vitória, te fortaleça a sua alma. Queridos, permita que Deus faça morada na sua vida. Liliane, que Deus te abençoe. Abra o seu coração nesta noite. Abra as portas da sua casa para Deus fazer morada. E você possa dizer: a minha casa é uma casa onde Deus habita. Eu espero que vá bem a sua alma. Eu espero que tudo com você esteja correndo tudo bem. Mas ainda que não esteja, Deus está pronto para te abençoar. Quando você pensar que não tiver mais esperança, Deus vai estender as tuas mãos e vai transformar o seu deserto no mananciais de vida. Venha estar conosco na próxima live, onde estaremos concluindo esta mensagem. Falta ainda 21 formas como Deus é visto no livro de Gênesis. Venha curtir o nosso canal, Mananciais de Vida, dando seu like, compartilhando, nos ajudando a divulgar a mensagem de salvação e transformação. Eu quero dizer uma coisa, Amanda, que Deus te abençoe. Eu quero dizer uma coisa para você. Certa vez, Agar, que era serva de Sara, Sara mandou ela embora e ela não tinha muito recurso. Ela recebeu uma vasilha de água e uns pães para atravessar todo o deserto. E o filho dela, já adolescente, provavelmente com seus 16 anos de idade, 17, quando ela estava no deserto e ela viu o menino chorar, e ela começou a ficar apavorada e deixou o menino longe e se afastou dele para não vê-lo morrer de sede, porque a água já tinha se acabado. Não tinha mais nada. E de repente, ela ouviu o choro do rapaz, do menino, como diz a palavra de Deus. E ela ficou angustiada, com a alma angustiada. E o anjo apareceu para ela, o Senhor apareceu para ela e proveu a solução. Aonde não tinha esperança, Deus proveu. Deus fez aparecer um oásis e ela sobreviveu. Criou seu filho e ele se casou e fez uma geração. Se você estiver numa situação de desespero, de angústia, o Jeová Jirê, o Deus que tudo provê, o Deus que abriu mananciais de águas no deserto para preservar a vida de Agar e de seu filho Ismael, é o Deus que está aí do seu lado. Simplesmente confie nele. Entregue os seus problemas nas mãos dele. Lance toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele vai cuidar de você. Deus vai curar a sua enfermidade e vai trazer paz ao seu coração. Arlete, que Deus te abençoe.
Vamos orar agora, agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo seu amor e a sua misericórdia para conosco. Senhor Deus, fortalece a nossa alma, o nosso espírito. Não nos deixe confundidos, Senhor, nem que o nosso inimigo triunfe sobre nós. Mas brada, Senhor, em nosso favor. Tenha misericórdia, Senhor, da situação que estamos atravessando neste mundo. Esse mal, Senhor, tem atingido a todos. Tem vitimado famílias, Senhor. Temos crianças hoje sem pais, que perderam pais e mães. Filhos que perderam os pais. Pessoas que estão agora aguardando na fila para uma vaga na UTI. O que nós te pedimos, Deus, é misericórdia. Tenha misericórdia do mundo, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, pois pecamos. Temos falhado, Senhor, como igreja. Temos falhado como crentes, como cristãos, como servos. Nos ajuda, Pai, a nos submetermos à Tua vontade. Pois a Tua palavra nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Estende as Tuas mãos de cura. Estende as Tuas mãos de misericórdia. E sara o nosso Brasil, Senhor. Sara a nossa cidade, Itagimirim. Sara cada cidade do Brasil, Senhor. Visita, Senhor, a cada um. Envia um anjo seu, Pai, em cada hospital, onde tem pessoas agora chorando. Outras recebendo notícias, Senhor, de óbitos de familiares. E nem tem o direito, Senhor, de enterrar os seus mortos. Senhor, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, as igrejas na face da terra. Abençoa cada pastor, a cada líder. Abençoa, Senhor, e manifesta a Tua bondade para conosco. Venha prover, Deus, as nossas necessidades. Pois a Tua palavra nos adverte que se estivermos em Cristo, e se Ele estiver em nós, pediremos o que quiser, e nos será concedido. Por isso, Pai, nós queremos orar agora repreendendo este mal de nossa nação. Repreendendo este mal do mundo, Senhor. E trazendo um renovo espiritual para a Tua igreja. E venha nos dar a Tua bênção. E que a Tua paz seja conosco. Em nome de Jesus. Jamile, Janine, muito obrigado por estar conosco. Que Deus os abençoe. Não deixe de compartilhar. Deixe o seu like e nos acompanhe na rede. Um forte abraço e na próxima terça-feira estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E vamos encerrar de novo com o hino do nosso irmão e amigo Kena. Pensando em desistir. Parece não ter fim. Pensando em desistir. As lutas e os problemas são demais. O tempo parou.
Você é a imagem e a semelhança de Deus. que o tempo é chegado, eu te levantarei, Deus está te restaurando. Está te restaurando, meu querido. Minha querida.